A gente é notável que há vários paralelos entre a economia americana e a brasileira, né? Ambas as economias estão crescendo mais do que o mercado esperava. Ambas as economias têm taxas de desemprego abaixo daquilo também que era projetado pelo mercado. E ambas as economias estão tendo taxas de inflação caindo também mais rapidamente do que o mercado esperava. Então essa tese, né, do chamado pouso suave, né, está acontecendo de uma certa maneira tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Super quarta, quase sem novidades, no Terraço Cast de número 413. A vinheta inicial é Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, em comentar à CNN sobre as decisões da mais recente Super Quarta. A gente está indo para um 2024 que o crescimento da economia mundial será menor. A gente vai ter vários países na Europa com crescimento ali entre 0,6% a 1,2% ao ano. A gente vai ter também Estados Unidos possivelmente crescendo em torno de 1,5%. Então é um mundo que vai crescer menos do que a gente está acostumado. China is no longer the largest trading partner to the US, and its share of US imports have fallen by almost 10 percentage points in 5 years, from 22% in 2018 to 13% in the first half of this year. The trade restrictions imposed since the onset of the US-China trade tensions in 2018 have effectively curbed the Chinese imports of tariffed products. Economia, política, mercados e o que for relevante do Brasil e do mundo. Isso é Terraço Cast. Fala pessoal, tudo bem? Caio Augusto falando da manhã de 1º de fevereiro de 2024, uma quinta-feira, em Ourinhos, no interior de São Paulo, trazendo a você mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Uma pequena correção ao início, provavelmente você notou que na vinheta inicial do 412 falamos que se tratava de um trecho do discurso feito pelo presidente Lula ao final da apresentação do Nova Indústria Brasil, mas a sonora, na verdade, foi de Alexandre Schwartzman falando ao canal do YouTube da Veja sobre esse mesmo programa. Em todo caso, aquela vinheta do pedaço da fala de Lula era essa aqui. Nós temos mais 3 anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Correção feita, então vamos lá. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Alô, Caio, nosso querido âncora. Alô, Rê. Alô, Fê, minhas companheiras maravilhosas de podcast. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E nesses dias, né, nessas super quartas, a mulher do tempo sem tempo, ela fica ainda mais sem tempo. Então não liguem se essa mulher aqui falar mais rápido do que o normal. Que eu acabei de gravar 2 vídeos em que eu tive que falar na velocidade da luz, né? Então ainda tô nesse ritmo. Mas como vocês vieram aqui pra ouvir sobre a previsão do tempo, eu vou dar uma desacelerada pra dizer que o tempo deu uma voltada pro verão, né? Mas vocês veem que ele me deixou meio fanha, né? Porque essa coisa de inverno dentro do verão, de 2 graus de um lado do escritório e 1 milhão do outro lado, fica complicado pro nosso nariz, né? Então é isso. Eu conversei com o São Pedro essas últimas semanas e disse que a minha rinite, ela não gosta muito desse pequeno inverno dentro do verão dentro do inverno. Fica um pouco confuso, né, gente? Então, vamos ver o que o São Pedro faz sobre isso. Por falar em vida corrida e tempo curto, hoje é essa voz que você ouve que terá comentários mais breves. Ainda bem que vocês sempre contam com nossas analistas. Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui quem fala é Renata, de uma chuvosa Califórnia, trazendo o boletim internacional para vocês. Aliás, já peço desculpas se vazar o som aqui. Tá uma tempestade aqui fora, não costuma chover muito a Califórnia, como vocês sabem é meio desértico, mas essa época do ano que é inverno, chove bastante. Hoje tá meio uma tempestade aqui, então se vazar trovões, chuvas, eu já peço desculpas, tá bom? Essa semana a gente vai ter 3 assuntos para comentar com vocês aqui no Boletim Internacional. Então eu vou falar um pouco sobre a União Europeia, sobre a mudança de liderança na União Europeia. No final do ano a gente vai eleger, né? A gente não, né? Os europeus vão eleger aí o novo presidente da União Europeia. Vou comentar um pouco sobre isso, sobre o que pode acontecer. Vamos comentar também sobre o pedido de falência, né, de liquidação da Evergrande, que é aquela grande empresa de construção civil na China.
E por fim, eu vou comentar um pouco com vocês sobre uma pesquisa que foi publicada pelo Financial Times, que mostra aí o grande gap, né, a grande diferença política e ideológica entre homens e mulheres na geração Z. E aí eu vou falar um pouco também sobre Taylor Swift, eleição nos Estados Unidos, o que é que tem isso a ver, né? Chuvosa Califórnia e também chuvoso interior paulista nesses tempos recentes. Fernanda Mello. Oi, Caio. Oi, meus amigos do Terraço Cast. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma semana. É isso aí, pessoal. Trio de analistas em campo. Vamos ao 4-1-3. Raquel, nessa mais recente Super Quarto, quase tudo ocorreu conforme esperado. Mas o que tivemos de novidades? Pois é, Caio Augusto, essa super quarta é muita complicação, né? Eu recebi um meme hoje que falava assim: hoje é o dia oficial para abraçar um economista. E eu não sabia se era uma piada referente à super quarta, referente só ao funk, ao que ela falou, ou se não era, ou se na verdade alguém resolveu inventar esse dia maluco. Eu só sei que assim, se tem um dia pra você abraçar o economista, é realmente num dia da super quarta, né? Aqui no Brasil. Porque uma outra coisa que eu fiquei pensando é, será que chamam de super quarta em algum outro lugar? Eu acho que não, né? Porque ninguém se importa com a decisão de juros no Brasil sem ser no Brasil, né, gente? Né, minha gente? Vamos lá, né? A gente não é assim tão importante. Mas com a decisão de juros nos Estados Unidos, todo mundo se importa, né? Então, normalmente a do Reino Unido, da Europa, é na quinta-feira, né? Então, enfim. Então, fica essa dúvida, né? Você que é gringo e ouve o nosso podcast, conta aqui pra gente. Bom, e vamos então aos resultados da Super Quarta. Começando pelo mais importante, né, para o mundo, que é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, gente, surpreendeu um total de 0 pessoas. Foi uma super quarta sem surpresas, eu devo admitir isso, que é bom, né? São 7h49, deve ser algum tipo de recorde, que eu faço tudo que eu tenho que fazer num dia de Copom e FONC, então é um dia sem surpresas. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? O FONC, o Copom americano, ele manteve as taxas de juros num patamar entre 5,25% e 5,5%, né? Lá é um intervalo. Ao ano, todo mundo achava que isso ia acontecer. Mas o que todo mundo tava de olho? Tava todo mundo de olho se o comunicado e se a coletiva de imprensa, que eles têm uma coletiva de imprensa logo depois, se ia trazer sinais de que os juros iam começar a cair em breve. Porque já tava... Deu uma maluquice nessa precificação, né? Porque a gente sabe que os investidores, eles podem precificar no mercado de juros, né? Eles precificam ali quando que eles acham que vai cair os juros, né? Na curva, né? Comprando e vendendo juros e tal e tudo mais. Eu não sou trader, eu não sei explicar no ipsis literis como é que se faz, eu só sei que dá pra precificar. E aí, tinha uma precificação que era, até o fim do ano passado, que ia ser em março. Então, nossa, uma galera achava que ia ser em março. Aí começou o ano, não, os dados vieram ali muito, muito fortes. Ah, não, então acho que não vai ser em março, acho que vai ser depois. Aí agora depois, não, vai ser em março sim. Então assim, o mercado tá meio maluco, né? O mercado não gosto de falar do mercado, os investidores. Na verdade, eu acho que é meio wishful thinking, sabe? Tipo, quando você faz uma coisa que você não acredita muito, mas você faz porque você quer que aconteça. Então, eu acho que é meio que isso. Porque a sinalização de hoje, né, no comunicado, principalmente na coletiva de imprensa do Jerome Powell, né, do presidente do Fed, não foi de que, inclusive, ele na verdade falou, não haverá cortes em março. Ele falou com todas as palavras, tipo, não estou observando, não vejo a possibilidade de um corte de juros já em março. E os mercados continuaram precificando que vai ter corte em março. Acho que eles devem mudar isso em breve, né? Talvez no momento que você ouvir esse podcast já vai ter mudado. Mas o recado foi claro, né? O recado foi tipo, olha, a gente reconhecemos que a inflação tá reduzindo, mas ela ainda não chegou na meta. A meta é 2. E a gente só vai parar quando ficar muito claro que vai convergir pra meta e vai ficar assim por um bom tempo. Que não é um sustinho positivo, né? Que vai ficar por aqui. E deixou muito claro que não vai ser em março. O mercado de trabalho americano continua muito forte, né? Então nessa semana também saíram dados aí, 2 dados de mercado de trabalho americano que mostraram que o mercado continua bastante resiliente. Então ainda tem 1,44 vagas por pessoa procurando emprego nos Estados Unidos, né? O desemprego continua historicamente baixo e o crescimento dos salários também tá acelerado, né? Ainda tá forte. E o consumo das famílias também, etc. Tinha no PIB que saiu, né? Então assim, a economia ainda tá resiliente e o mercado de trabalho ainda tá forte. Às vezes a gente esquece, né? Qual que é a relação. A relação é simples, gente. Se tem muito mais gente querendo alguém pra trabalhar, né? Procurando um trabalhador do que gente procurando trabalho, os trabalhadores têm aquele famoso poder de barganha. Se você não me pagar mais, eu vou embora. E aí a galera paga mais. E aí o que acontece? Pressiona a inflação. Pessoas com mais dinheiro, tem mais dinheiro em circulação, maior pressão sobre bens e serviços, sobe os outros preços e assim vai cascateando na economia, né? Então isso é regra de bolso de economia. Claro, há alguns anos essa regra não valeu muito. Sim, isso aconteceu. Mas, enfim, ainda é uma teoria econômica, ainda faz sentido. Então todo mundo observa isso com atenção. Então o Fed mandou um recado claro, não vamos cortar juros em março. E tem parte dos investidores que fala, eu estou trucando, peço 6, peço 12, senhor Fed, senhor Jerome Powell, não acredito em você, né? Então aí trucando.
mas o recado foi dado, né, de que não deve ser tão cedo. Provavelmente vai ser por volta de maio, né, vai ser ali no segundo tri. Eles devem estar falando grosso nesse momento, né, não vamos de jeito nenhum, vamos aguardar, né, mas de fato a inflação caiu bastante, né, de fato a gente tem sinais de que já é hora de começar a reduzir os juros. Só que como o Fed demorou muito para subir os juros, eles não querem fazer o contrário, eles não querem também começar a reduzir os juros antes e correr o risco da inflação voltar. Então, é isso, gente, por decisão de Estados Unidos. Agora vamos para o Brasil, a nossa terrinha. Aqui, eu vou começar pela parte do mercado de trabalho, que é interessante, né? Porque eu já expliquei o mercado de trabalho. Aqui também tem crescido essa preocupação, tá? O mercado de trabalho saiu dado essa semana, né? Inclusive hoje, no momento que eu gravo esse podcast, saiu o Copom e saiu o PNAD. Ainda bem que eu não escrevo sobre o PNAD, gente, porque dá muito trabalho isso aí. É um outro economista que a gente tem que abraçar ele, que ele fez essas duas coisas. Saiu a PNAD, né, que mostra o desemprego. A nossa taxa de desemprego, ela tá no nível mais baixo desde 2015. Ela tá por volta de 7,5%, tá? Eu falo por volta, porque depende se faz a dessazonização, não faz, etc. Mas tá assim, baixa, para os padrões brasileiros. Ah, mas nos Estados Unidos é 3%, na Europa não sei quanto. Mas a nossa taxa neutra de desemprego, né, ela é mais alta, porque a gente não tem a nossa mão de obra não tem a qualificação que tem nos Estados Unidos, na Europa, etc, né? Então, você tem um contingente de trabalhadores, infelizmente, aqui no Brasil, estruturalmente, atualmente, né, hoje, vão ficar sem emprego, mesmo tendo empregos, né? Em toda a economia vai ter isso, né? Mas no Brasil é um pouco mais alto, justamente pela qualificação da mão de obra. Então, a gente tem aí, a gente tá operando quase a pleno emprego. É que é difícil calcular exatamente qual que é esse valor, mas ele tá bem próximo de 7. Então, quando você opera quase a pleno emprego, se a economia cresce mais, né, você pressiona o quê? Os salários e aquela mesma vibe, mesma dinâmica que eu expliquei para os Estados Unidos, pressão de salário, pressão de inflação, etc, etc. Ainda mais no Brasil, que o aumento do salário mínimo é real, que a gente tem muito sindicato, etc. Então, assim, tem uma pressão grande para o aumento de salários. E o que a gente tem visto nos dados é que, sim, o rendimento real das famílias está subindo, tá? O rendimento real, ou seja, já corrigido pela inflação, ele tá 2,5% acima do nível pré-pandemia. E a renda disponível das famílias deve crescer 5% esse ano. Assim, é bem substancial, né? Então isso adiciona preocupações à inflação. Porém, dito isso, minha gente, o Banco Central, ele não quis adicionar isso, ele não quis adicionar coisas novas ao comunicado. E ele trouxe um comunicado praticamente idêntico ao comunicado anterior. Então, como a gente brincou aqui na XP, no comunicado mudou só os nomes, né? Porque teve ali mudança de alguns diretores e foram esses os nomes que mudaram lá no fim do comunicado. Quando a gente compara um com o outro, né, de dezembro passado, foi muito parecido. Então, vocês podem olhar lá o último podcast, né? Porque foi basicamente isso. O Banco Central, quando ele mantém, é claro que se a gente olha ele cru, é mais hawkish, né? Ou seja, mais rígido com a inflação, porque ele falou, né, que o cenário externo tá volátil, ele falou disso, falou daquilo, mas foi igualzinho da última reunião. Ou seja, neutro. Continua, nada mudou. Quase nada mudou. Vamos manter o que a gente tava fazendo. Uma das únicas diferenças foi que no cenário internacional, no cenário externo, eles destacaram, não falaram mais sobre a questão dos juros longos dos Estados Unidos, né, dos juros de longo prazo, que a gente falou tantas vezes aqui no Terraço Cast. O que é bom, que mostra que não é mais uma preocupação, não só, o Banco Central agora não vê mais, não. Na verdade, deixou de ser um problema, né? Saiu aquele estresse máximo, pode ser que volte, provavelmente vai seguir bastante volátil, né? Mas não é mais aquele risco iminente, né? De, chegar a 5, chegar a 6 e tal. Então, isso foi retirado, e no seu lugar foi adicionado ali um comentário sobre, né, que o cenário externo segue volátil, as principais economias do mundo estão vendo a inflação cair, mas que a inflação de serviços principalmente continua preocupante, os núcleos, né, que é quando você tira os itens mais voláteis, continuam aí acima das metas, e os bancos centrais não começaram ainda, né, das economias desenvolvidas a reduzir os juros. Então isso requer cautela dos emergentes, que é o que eu sempre falo. Juros é relativo, se a gente tem juros altos é relativo ao quê, né, e se os juros estão altos nas principais economias do mundo, que são menos arriscadas, isso pressiona os nossos juros aqui, né, isso limita quanto que a gente pode cair os nossos juros aqui, tanto em termos de diferencial de juros, quanto o que, né, pelo canal do câmbio, né, que obviamente, se o nosso juros aqui tá muito mais baixo, isso acaba enfraquecendo o nosso câmbio, porque relativamente os outros países estão atraindo mais capital em busca de retorno, então isso valoriza as outras moedas e desvaloriza a nossa. Então, assim, tem essa questão que ainda pede cautela, mas basicamente foi essa diferença, tá? Tirou ali a referência a juros de longo prazo, cenário volátil, não falou sobre o risco, por exemplo, que a gente falou aqui no último episódio, né? No penúltimo episódio, né? Da questão do Oriente Médio, né? Da atuação ali do grupo
grupo Roots. Eu acho que aqui vale um parênteses, tá, gente? No último episódio eu falei sobre o grupo, né, político-religioso ali, e eu não comentei sobre o fato de que, sim, Israel tá sendo ali contestado em fóruns internacionais, né, fóruns multilaterais, sobre se, teve uma queixa da África do Sul, inclusive, né, sobre se Israel tá cometendo crime contra a humanidade ali, fazendo uma perseguição contra os palestinos, se tá sendo uma resposta desproporcional ao ataque. E vale lembrar que os Houthis, eles só tão não, né, mas enfim, que os Houthis estão atuando sobre questões comerciais. Eles não estão atuando, né, eles não estão ali diretamente atuando sobre civis, etc., como tá acontecendo bastante na Palestina. Então vale esse adendo. Mas é claro que aqui a gente foca, né, a minha fala principalmente é focada nos impactos econômicos. Mas enfim, o Banco Central não mencionou, dito esse parênteses, o Banco Central não mencionou, né, essa pressão adicional. A gente achou que pudesse, enfim, quem sabe ele podia mencionar, porque é uma pressão adicional, né, dado que grande parte desse processo de desinflação que a gente tem visto, ou seja, de enfraquecimento da inflação, vem de commodities mais fracas desde o ano passado, né? Se a gente tiver uma estilingada dos preços de petróleo, por exemplo, e dos preços dos fretes, que é o que a gente já tem visto, e isso bater na inflação global, né, isso é um risco grande. Então, tem o risco ali da economia aquecida, mercado de trabalho aquecido aqui no Brasil, esse risco internacional, né, os dois não foram mencionados pelo Banco Central, mas certamente estão no radar, e tem a questão fiscal, que segue a mesma, né, o Banco Central manteve a mesma fala de que é importante cumprir as metas, etc. A gente sabe que desde então teve ali o anúncio da política, né, do industrial, que eu falei no último episódio, mas como eu falei no último episódio, ela é um risco no radar, porque por enquanto é uma política que está dentro do orçamento, é uma política que não inclui taxas subsidiadas além do já praticado pelo BNDES, mas é uma sinalização que chama atenção e deve seguir no radar. Então é isso, né? Esse foi o recado do Copom, um recado muito igual ao da sua última decisão. Então nada de novo no front, mais uma redução e mais pra frente, compradas mais reduções, tá? A gente fez uma pesquisa aqui no Grupo XP aqui sobre com investidores institucionais, né, sobre o que eles achavam das próximas reuniões. É praticamente unanimidade. Todo mundo acha que o Banco Central vai seguir nesse ritmo de 0,5, 0,5, 0,5, ad eterno até chegar em 9, tá? Então é isso. Acho que pros próximos episódios, pras próximas super quartas, quem sabe, eu vou conseguir terminar todas aqui até as 8 da noite. Raquel explicou muito bem. A humilde adição que faço é a seguinte. Lá nos Estados Unidos, Powell cortou um pouco a empolgação de quem falava em muitos cortes e já imediatos. Lembrando que a inflação ainda demanda certo trabalho por não estar ancorado. Por aqui, a surpresa ou novidade está em 2 fatores. Nos dados de cenário utilizados pelo Banco Central estarem mais positivos que os do boletim Focus, o que talvez indique que o ciclo de corte de juros pode se encerrar um pouco abaixo do que o mercado prevê hoje, talvez na faixa entre 8% e 9%. E, em segundo lugar, a preocupação com políticas parafiscais, que podem elevar o estrutural de juros da economia. Sobre esse segundo ponto, muito melhor do que uma breve explicação feita agora, é uma recomendação também aqui deste mesmo podcast. No episódio 373, no qual recebemos a Ode Cunha, o assunto principal foi a discussão dos porquês do nosso juro real ser tão alto. E ali está uma explicação bem razoável, vale vocês ouvirem. Se você nos acompanha semanalmente e ouviu também o episódio 412, o episódio anterior a este, sobre o Nova Indústria Brasil, também disse mentalmente agora, entendi, e é isso mesmo. E, novamente, fica aqui nossa recomendação. Acompanhe quem analisa o que foi colocado na mesa pelas autoridades monetárias, como fazemos para você a cada nova decisão, e não o wishful thinking de quem claramente não está ouvindo o que está sendo dito. Isso faz diferença para diversas decisões que você pode vir a tomar que envolvam minimamente juros. Lidar com a realidade é sempre melhor do que com o que apenas gostaríamos que ocorresse e pode simplesmente nunca ocorrer. Juros aqui continuaram em queda e nos Estados Unidos cairão esse ano, mas já dizia aquela velha e sábia frase, muita calma nessa hora. E um último ponto, sobre o que a Raquel comentou a respeito de questões internacionais, em recentes episódios também falamos sobre, mas as implicações mais geopolíticas do que necessariamente econômicas você pode conferir com qualidade com os meninos do Petit Jornal, que são nossos parceiros. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o boletim internacional. Mudança próxima na liderança da União Europeia,
liquidação da gigante chinesa do setor imobiliário Evergrande e uma tendência global que diferencia homens e mulheres a respeito do que acreditam sobre o mundo. Questão bastante ampla. Começando aí, então, né, com o nosso primeiro assunto, o Caio pediu para eu comentar com vocês um pouco sobre a União Europeia essa semana. E como vocês sabem, ou se não sabem, ficam sabendo agora, a União Europeia vai escolher a nova liderança, né, o novo presidente ou presidenta, sei lá, no final do ano, quando termina o mandato da Ursula von Leyen. A Ursula, para quem não conhece, né, ela é a presidente da União Europeia. E a presidente, qual é a função, né, da presidente da União Europeia, dado que os países têm lá seus presidentes ou seus primeiros ministros, né, os 27 países membros da União Europeia, cada um tem a sua liderança individual. E aí você tem uma liderança do bloco, né, da União Europeia, essa presidente, que ela é responsável por representar a União Europeia nas negociações, então negociações políticas, negociações econômicas e também, né, nessa questão aí de posicionamento diplomático da União Europeia. Então ela representa essas duas funções, é considerada aí o posto, digamos, mais importante da União Europeia, e a Ursula é a primeira mulher a ter esse cargo. A Ursula, ela é uma alemã de ideologia conservadora, né? Ela trabalhou com a Angela Merkel bastante tempo. Ela começou como ministra da família, na época que a Angela Merkel era presidente, né, da chanceler da Alemanha. Ela começou como ministra da família. Ela é uma pessoa, né, como eu falei, do Partido Conservador na Alemanha, de ideologia conservadora, mas fez várias coisas assim que acabou até, tipo, incomodando um pouco os conservadores, né, porque várias, né, incentivam as mulheres, a maternidade, maior cuidado aí, bem-estar social com as crianças, criou mais creches, mais escolas de educação infantil, então isso acabou, assim, incomodando um pouco. Depois que ela saiu do Ministério da Família, ela foi ser ministra do Trabalho na Alemanha e, por fim, ela foi a primeira ministra da Defesa da Alemanha, a primeira mulher a ser ministra da Defesa da Alemanha. Foi considerado muito bem sucedida, né? Foi uma das primeiras pessoas que realmente melhorou, aumentou a defesa, o exército da Alemanha e tal. Então ela foi considerada muito bem sucedida nisso. E aí, numa conversa ali, dizem, né, de bastidores entre o Macron, presidente da França, e a Angela Merkel, que era a chanceler da Alemanha na época, eles concordaram ali com o nome da Ursula von Leyen para ser a presidente da União Europeia. Ela acabou sendo eleita por uma margem não muito grande de votos, né? Principalmente a esquerda da União Europeia, os partidos mais social-democratas e tal, inclusive o Olaf Scholz, que é hoje, né, o chanceler da Alemanha, é um pouco rival da Ursula von Leyen na Alemanha, porque ele é mais social-democrata, digamos, um pouco mais de esquerda, não chega a ser uma pessoa de esquerda, mas enfim, né, comparado com ela, então eles são meio rivais ali na Alemanha, e ela tem esse papel que acaba sendo uma personalidade por conta disso mais complexa, porque ela tem, né, um bom relacionamento com alguns dos líderes conservadores, né, na Europa. Então, por exemplo, ela se dá muito bem com a Giorgia Meloni da Itália, com o Sanches da Espanha, que são considerados conservadores, mas, por exemplo, o Orbán da Hungria não gosta dela, eles têm, né, porque tem essa coisa também, né, como por ela ser mulher e ter esse discurso também mais feminista e tudo mais, ela acaba incomodando esses populistas aí mais de extrema direita, como, por exemplo, o Orbán da Hungria. Então, ela tem esse relacionamento bom com alguns conservadores, né, com alguns também mais liberais, progressistas, por exemplo, o Macron, que hoje em dia, né, o Macron também é interessante, né, porque ele foi eleito mais com uma ideologia mais conservadora, né, o Macron seria uma espécie, digamos, de partido novo da França, mas com o passar do tempo foi considerado aí mais uma ideologia mais progressista, comparado aí com outros líderes mais de direita. Enfim, a gente vai ter eleição para a nova presidência, né, da União Europeia no final do ano. A Ursula, ela é candidata à reeleição, mas assim, a gente vê que um segundo mandato dela seria ainda mais difícil do que o primeiro, porque a gente vê, né, um crescimento. Como no primeiro mandato, os que foram mais contra ela foi o pessoal mais social-democrata, mais de esquerda, mas agora no segundo mandato ela também teria algumas restrições do pessoal de direita e mais da extrema direita, inclusive no país dela, né, ela é da Alemanha, né, a gente está vendo, né, um crescimento, por exemplo, da AfD, que é inclusive contra a própria existência da União Europeia, né, que é fazer um tipo de um Deutsche Exit, né,
Ausflug da Deutschland, né? Tipo uma saída que nem teve no Brexit. Então, existe também até a própria discussão da qual é o papel da União Europeia. Então, se ela for reconduzida, vai ter um segundo mandato ainda mais difícil que o primeiro. Outras opções, por exemplo, que estão se falando de nomes por exemplo, a Christine Lagarde, que é hoje, né, a presidente do Banco Central Europeu. Ela foi já presidente do FMI, hoje é presidente do Banco Central. Também teria aí uma boa aceitação, mas vamos ver o que acontece, então, no final do ano. Várias mudanças de liderança. A gente tem falado isso já na semana passada e vocês vão ouvir falar bastante. A gente tem um monte de eleição esse ano de 2024. Vários países da Europa têm eleição, vão mudar a liderança no meio do ano. E o que acontecer nessas eleições aí em junho na Europa é que vão definir aí o destino da Ursula no final do ano, que é quando é escolhido, né? É uma eleição indireta. A União Europeia tem mais de 450 milhões de habitantes, né? Então ela representa esses 450 milhões de habitantes, mas essas pessoas, os europeus não votam diretamente para presidente da União Europeia. São os líderes dos países membros que votam, né? Então, e aí acabam escolhendo através de uma eleição, digamos, o comissão, né? É como se fosse um parlamento europeu que vota e acaba escolhendo então quem vai ser essa presidente de maneira indireta, até um voto secreto e indireto para escolher a presidente da União Europeia. Então vamos ver o que vai acontecer aí no final do ano. A União Europeia, né, que como vocês sabem tá aí, né, meio com medo aí, como sempre, ser esmagada entre os Estados Unidos e a China, que são os grandes rivais, né, as duas maiores economias do mundo e os grandes rivais na geopolítica mundial. Então, a gente também vai depender do que acontecer nos Estados Unidos, né? Se a gente tiver a recondução, uma eleição do Donald Trump, isso pode mudar o que vai acontecer também na presidência da União Europeia. Se for o Joe Biden reeleito, isso também vai ter um impacto diferente. Então vamos ver aí, né, muitas emoções na parte política aí em 2024. Falando um pouco de negócios, né, mudando um pouco de assunto, mudando bem de assunto e falando um pouco de negócios e economia, né, essa semana acho que a grande notícia foi o pedido de liquidação da Evergrande, né, que é a grande empresa, ou era pelo menos, né, agora já é a segunda, mas era a grande gigante, o grande orgulho do setor de construção civil chinesa. Esse pedido de falência, né, de liquidação foi feito por um júri, né, um juiz de Hong Kong, que aceitou ali o pedido dos credores. A empresa já vem com problemas ali desde 2021, tentando aí planos de reestruturação, né, prometendo se reerguer e tudo mais, mas acho que os credores chegaram numa de que, né, já deu, assim, cansamos de esperar e pediram a liquidação através do júri de Hong Kong. E aí vários problemas, né, começam a partir daí, né? Primeiro que, assim, Hong Kong e China, né, na verdade é considerado uma coisa só, mas, assim, eles se cooperam em termos de judiciário e tal, mas não é, apesar de ser considerado uma coisa só, a gente sabe que não é uma coisa só, né? E que boa parte dos ativos da Evergrande estão ali no continente chinês e não em Hong Kong. Então, apesar de ter esses tratados de cooperação, que inclusive foram aumentados em 2021, é difícil saber o quanto é que os credores internacionais, ou os credores de Hong Kong, vão conseguir pôr a mão nesse dinheiro, né, ou nos ativos que ainda sobram da Evergrande, porque, primeiro, os ativos principais estão no continente chinês, e aí, pelas leis da China, tem uma série de credores, digamos assim, antes dos investidores. Então, os funcionários têm que receber primeiro, os fornecedores que já, né, forneceram material para as construções ainda não receberam também, estão na frente. Você também tem as próprias pessoas que compraram, por exemplo, os apartamentos, os prédios comerciais, porque na China, né, como eu já tinha falado com vocês no ano passado, né, a gente falou algumas vezes de Evergrande, do problema de construção civil chinesa. A economia chinesa é muito concentrada em construção civil, né, são o principal investimento dos chineses, e eles costumam pagar, assim, uma parcela grande adiantado na planta, mas eles pagam antes. Então, eles também têm, assim, legalmente direito a esses ativos, né? Então, eles também entram na fila antes dos credores, dos bancos e tudo mais. Então, mesmo que exista essa cooperação, vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Desde 2021, a Evergrande já deve mais de 300 bilhões de dólares. Esse valor, apesar deles falarem em reestruturar, só vem aumentando desde lá. E a gente tem um problema que pode acontecer um efeito dominó, né? Que nem aconteceu com o Lehman Brothers nos Estados Unidos, que quebra um grande banco, isso acaba criando um efeito dominó no sistema inteiro, acaba, claro, colocando uma pressão para todo o sistema aí de construção civil, de imóveis
na China, então isso pode levar a um efeito dominó. E aí, grande preocupação, né? A gente não sabe o que o governo chinês, o que o Xi Jinping vai fazer, né? O governo chinês, ele tem essa tradição de querer ter muito controle sobre as empresas, né? Controla muito o que as empresas podem fazer ou não podem fazer, mas não tem essa tradição de ir lá salvar empresas privadas que estão em maus lençóis, né? Como aconteceu aí nos Estados Unidos, né? O governo acabou colocando dinheiro no sistema financeiro para evitar que a quebradeira fosse maior. Vamos ver se o Xi Jinping vai tirar esse dinheiro do governo também para salvar as companhias, numa situação que a gente vê de economia chinesa num dos piores momentos aí nas últimas décadas, né? Acho que há 20 anos que a economia chinesa não está tão patinando, não está crescendo tão pouco quanto está nesses últimos anos, né? Desde o começo da pandemia, pelo menos, para cá. Então, a economia chinesa, claro, ainda é uma economia muito grande, muito rica, muito poderosa, mas está em maus lençóis, ainda mais se a gente comparar com os Estados Unidos, que realmente, assim, né, o crescimento do PIB foi o maior do G7 no ano passado, deve ser de novo o maior esse ano, né, a economia dos Estados Unidos, apesar dos juros altos e tudo mais, cresceu mais de 1%, 1,5%, é a estimativa, né, de crescimento do ano passado, algo parecido com isso deve se repetir esse ano, então a gente vê a economia americana com essa pujança aí, digamos, mas isso também não significa também que a vida do Joe Biden, aí, o presidente dos Estados Unidos, vai ser fácil para a eleição, porque a gente sabe, né, que hoje em dia, com essas visões totalmente polarizadas, a economia não é tudo, né, tem toda essa sensação aí, né, do que as pessoas querem de visões de mundo e tudo mais, que acabam tendo um impacto bastante forte também na política. E aí a gente chega no nosso último assunto da semana que eu queria conversar com vocês, que foi essa pesquisa bem interessante que saiu aí no Financial, foi publicada, né, no Financial Times, que mostra a grande diferença aí de ideologia, né, entre homens e mulheres da geração Z. Geração Z, para quem não sabe, é todo mundo que nasceu, né, desde de 2000, né, então é o pessoal que, assim, tem 24 anos ou menos, mas que, enfim, né, já tá votando já faz um tempo, dependendo do país, 16 ou 18 anos, então já a grande maioria não, mas uma parcela representativa da geração Z vai votar, né, já vai votar esse ano, e nos Estados Unidos, inclusive, já está entrando no mercado de trabalho, né, já está se formando, então acaba que as atenções cada vez mais voltadas para qual que é o pensamento que vem dessa geração nova que está chegando aí, né, no mercado político, no mercado de trabalho agora. E o que a gente vê, né, muito assim impressionante, essa pesquisa que foi publicada pelo Financial Times, é o quanto que tem uma diferença ideológica entre homens e mulheres dentro dessa geração. Então o que a gente vê, né, desde da época dos boomers, e a gente vê, né, geração X, milênios e tal, a gente tem uma diferença entre as gerações. Então, uma geração mais conservadora, por exemplo, a dos boomers, aí é seguida por uma geração, digamos, mais liberal, mais progressista, tipo a geração X, sei lá. Enfim, existe uma diferença entre as gerações, mas não é uma diferença tão representativa ou tão grande entre homens e mulheres. E na geração Z, isso é muito representativo, né? Acho até engraçado porque eu tenho 3 filhas, né? As 3 estão nessa geração Z, e eu comentei com elas sobre essa pesquisa, né? Mostrando quanto que os homens eram muito mais conservadores, né? Muito mais de direita, digamos, e as mulheres muito mais liberais, progressistas e de esquerda. Essa pesquisa, ela fala da Coreia do Sul, que é uma coisa realmente, assim, é o país que tem mais discrepância entre homens e mulheres nesse sentido, a Coreia do Sul, mas também mostra o mesmo tipo de discrepância no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu vi uma pesquisa semelhante também nos países escandinavos, que eu achei bastante interessante, porque os países escandinavos, né, pelo que a gente sempre sabe, é um dos países que tem mais igualdade, né, é um país mais igualitário em termos de direitos das mulheres, das minorias, né, há mais tempo, né, considero aí um povo, os escandinavos, um povo um pouco mais adiantado, mais avançado, mais civilizado, então é um povo que os direitos dos homens e das mulheres já vêm sendo igual há mais tempo, e nesses países também tem uma discrepância bastante grande entre homens mais conservadores e mulheres mais progressistas nesse sentido. E isso é uma coisa que, assim, é interessante,
e eu acho que, assim, ruim no sentido de que gera mais conflito, né? É um problema, não é uma coisa, assim, pra gente comemorar esse choque ideológico dentro de uma geração, né? Isso acaba aumentando o conflito, acaba aumentando polarização e acaba agravando os nossos problemas, inclusive pessoais, né? Então a gente tá vendo também, por exemplo, na Coreia do Sul, como eu falei, né, onde essa diferença é mais acentuada, você já vê impactos em queda do número de casamentos, em queda do número de maternidade, em queda de fertilidade, e isso acaba gerando impacto, inclusive, econômico, né? E aí eu queria falar, né, por fim, né, o que a Taylor Swift tem com relação a isso, porque nessa semana a Taylor Swift virou o grande assunto na política dos Estados Unidos, né? E o que é uma coisa para mim totalmente surpreendente, porque a Taylor Swift, ela é uma pessoa, primeiro que ela não é uma pessoa política, militante, nada disso, né? Ela sempre teve posições assim bem mornas, ou não posições, né? É uma cantora que começou, inclusive, né, no estado do sul dos Estados Unidos, na música country, então sempre teve uma posição assim meio, né, nem falava de política. Nas últimas eleições ela declarou aí apoio ao Joe Biden contra o Donald Trump, mas também assim não foi uma participação importante nas eleições. Mas, assim, como eu falei, né, a geração, ela coordena, né, ela teve todo esse sucesso. A gente falou sobre Taylor Swift também, né, no ano passado, o impacto dos shows e quanto que ela mexeu com a economia dos lugares e tal. E ela tem aí um fã-clube muito numeroso, principalmente de mulheres, e que segue ela no que ela fala e tal, né. E ela é namorada, então ela tem um namorado que é um jogador importante da NFL, né, do Chiefs, que vai aí pro Super Bowls. Ele é um dos principais jogadores do ataque do Chiefs, que agora conquistou o direito de participar do Super Bowl, né, que é a grande final do futebol americano. Então é o casal que está mais em evidência. Ele também tem pouquíssimas posições políticas, mas foi um jogador que, por exemplo, foi a favor da vacinação, né, enquanto que isso foi um tema controverso, né, tem os atletas anti-vax, os atletas pró-vacinação. O Kelvin, esqueci o sobrenome dele, sou péssima de nomes. Já falei pro Caio, eu nunca lembro o nome das pessoas, mas enfim, o namorado da Taylor foi aí, né, um desses jogadores pró-vacinação e tal. E aí o casal é o grande queridinho, né, o grande assunto dos Estados Unidos. E o medo, né, e começou a Fox News e o próprio Trump e tal a falarem muito mal da Taylor Swift e tudo mais, né, com medo de que ela acabe influenciando todo esse fandom que a gente fala delas, de jovens, né, de mulheres que estão começando a votar, inclusive os namorados delas também, né, porque tem toda essa questão aí, como eu falei, com o casal. E como vocês sabem, né, a eleição dos Estados Unidos não é obrigatória, né, é voluntária. Então, quando você tem ali, né, um ídolo que consegue arrastar multidões, e que se esse ídolo conseguir arrastar multidões para as urnas, isso pode também acabar tendo um impacto nas eleições. O Donald Trump e a Fox parecem estar muito preocupados com isso, não param de falar em Taylor Swift, tipo, Taylor Swift querendo meio que calar ela, sendo que ela, na verdade, fala muito pouco, mas o Joe Biden tá procurando o que a gente chama, né, o apoio dela, o endorsement dela, para ver se também isso acaba ajudando nas eleições dele. Então, também vamos ver aí o que vai acontecer, se Taylor Swift vai ter um papel importante nas eleições dos Estados Unidos, ou se isso vai ser aí só um fogo de palha e vai acabar sem muito efeito. Sobre os três assuntos, a mudança da liderança da União Europeia é mais um movimento para se ficar de olho em 2024. Esse que é um ano com eleições bastante relevantes e que podem chacoalhar a geopolítica global. Nesse caso, tanto situações que nos impactam diretamente, como o acordo Mercosul-União Europeia, quanto outros que afetam o mundo todo, por exemplo, no desenrolar de conflitos que estão nas proximidades, como o da Ucrânia, tudo isso pode ser alterado com a alteração da liderança, uma alteração de viés, de direcionamento, enfim, de liderança da União Europeia. O xadrez geopolítico global de 2024 está quase tão complicado quanto o regulamento do Campeonato Carioca. A respeito da liquidação da Evergrande, quem nos acompanha sempre já sabe que comentamos algumas vezes desse caso. A grande novidade é que a empresa agora quebrou de fato. Antes só tinha caído bastante, mas agora foi liquidada mesmo, numa espécie de recuperação judicial. Agora que vão ver o que cada um vai receber, mas as atividades de fato já pararam. O ponto relevante disso é lembrar que, em se tratando de um setor de forte presença no PIB chinês, temos aqui mais um fator que relembra como a máquina de crescimento surreal das últimas décadas está começando a perder fôlego,
Sim, ainda crescendo 5% ao ano, mas isso é bem menos do que acontecia meramente 10 ou 20 anos atrás. Aquela ideia de que a China superará os Estados Unidos em termos de PIB vai ficando cada vez mais no campo das previsões que não viraram realidade. Tipo aquela dos anos 90 de que o Japão seria capaz de superar a economia americana. O tal Never Bet Against America, dito por Warren Buffett, nunca fez tanto sentido quanto agora. E a respeito desse último ponto, essa tendência global que diferencia homens e mulheres em termos de pensamento mais conservador ou mais liberal gera impactos econômicos mais profundos do que inicialmente parece. Quem sabe isso não tem relação, por exemplo, com a queda global das taxas de natalidade. Pois é, demografia global tem tudo a ver com o que as pessoas pensam. E sobre essa franja final da Taylor Swift, apenas adiciono um meme que fez sucesso nesses últimos dias. A cena de Kanye West no palco da MTV sugerindo que Taylor Swift não deveria ter levado um prêmio, algo que aconteceu muitos anos atrás na cena do pop, pode significar mais sobre a política americana atual do que o próprio cenário pop. De vez em quando as coisas estão mais conectadas e de uma maneira mais insana do que a gente imagina. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, o mercado já não compra mais o cenário de catástrofe econômica, o hard landing que todos nós previmos em algum momento de 2023. O pouso suave deve então enfim acontecer? Se a gente for olhar o que aconteceu com os mercados nesses últimos anos, a gente pode dizer que eles basicamente se habituaram com os problemas geopolíticos, né, nesses últimos 5 anos. O ano passado mesmo confirma isso. Apesar do início da guerra Israel-Hamas, da invasão da Ucrânia pela Rússia, apesar de todos esses sinais e outras tensões geopolíticas, apesar disso tudo, o S&P 500 ganhou 24% em 2023. O único risco para essa dinâmica seria se a inflação se mostrasse mais rígida do que o Banco Central americano esperava e isso forçasse, né, a política monetária a manter taxas de juros mais altas durante mais tempo. Mas assim, a política monetária foi o principal fator da recuperação no final do ano de 2023 e agora o Fed sinaliza que tem pelo menos 3 cortes aí nas taxas de juros em cima da mesa em 2024. Então, embora tenha havido um excesso de oferta que precisa ser eliminado da economia, né? Isso não foi o resultado de um superaquecimento, de um boom prolongado. Foi um excesso de estímulo fiscal, governamental e relacionado à recuperação depois da pandemia ainda, né? Provavelmente não deve se repetir. As principais economias se mostraram muito resilientes, surpreendentemente, a esses aumentos acentuados de taxa de juros, né, por parte dos bancos centrais. E isso tem sido bastante evidente, especialmente nos Estados Unidos, onde se noticiava uma recessão à vista, né? O mercado de trabalho se manteve robusto, então, assim, a economia global não precisa de um colapso econômico para controlar a inflação. A gente teve um choque enorme, né? Uma pandemia, um colapso, e não precisa de 2 recessões para curar esse problema inflacionário. A inflação nos Estados Unidos atingiu um valor anual de 3,4 em termos anuais. Em dezembro de 2023, né, no fechamento do ano, permanecendo acima da meta de 2%, mas caiu bastante desde aquele pico em junho de 2022 de 9,1%. Esse período de crescimento global mais lento, de crescimento lento dos empregos nos Estados Unidos, pode estar
para passar em breve, né? Que se alcance um crescimento mais sustentável. E grande parte dessa dinâmica também teve um empurrãozinho do excelente desempenho das ações de tecnologia, né? Que aí tem vários apelidos. As Magnificent Seven, as Big Techs, Matana, Faang. A gente já falou várias vezes aqui sobre vários apelidos sobre essas grandes empresas de tecnologia que tiveram um boom depois da pandemia e seguem trazendo desempenhos muito bons, só com aquele cuidado de que os investidores não concentrem muita posição nelas, porque a gente não tem como saber do futuro, né? Mas para este olhar da semana, eu diria que aquela recessão que estava vista não necessariamente será necessário para que se segure a inflação de vez. Não foi por acaso que a vinheta inicial deste episódio foi escolhida. As decisões da política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e os dados econômicos em certo paralelo que observamos pelo menos nos últimos 2-3 anos, sinalizam que o cenário pior possível vai aos poucos saindo do radar. Redução de crescimento ou desaceleração seguem presentes e de fato devem acontecer. Mas uma quebra à la 2008, devido a fatores que fazem todos os mercados mergulharem ao mesmo tempo, os financeiros e também os da economia real, de fato é uma coisa que parece que não teremos dessa vez, pelo menos por enquanto. Tá difícil ser economista numa época em que tantas novidades acontecem ao mesmo tempo. Por isso que é importante acompanhar cenários e não algum cravar de acontecimentos. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que abrilhantou o episódio 413 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui, esperando que na semana que vem não esqueça com essa voz fanha. Fica a dica aí, São Pedro. Obrigado, de nada. Um beijo, gente. Obrigado, Renata. Eram esses os 3 temas que eu tinha pra falar pra vocês. Falei hoje mais que o Homem da Cobra, né? Tô aqui bem tagarela, mas eram 3 assuntos que eu achei que eram importantes pra gente comentar essa semana, tá bom? Um beijo pra todos e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Obrigada a todos que ouviram mais esse episódio do Terraço Cast. Para mim é um grande prazer falar com todos vocês. Vocês podem me encontrar lá no TikTok, @SegaFefa. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.